Saudações a todos, principalmente aos colegas de fórum de programação Lazarus Free Pascal e também aos iniciantes, aqueles que estão iniciando na programação utilizando a IDE Lazarus. Eu me chamo Marcos, trabalho na área de tecnologia da informação há aproximadamente 15 anos, como técnico em informática, técnico em eletrônica digital e programador nas seguintes linguagens: Delphi, Lazarus, Qt, Gambas, Free Pascal, Pascal, Visual Basic, C, C++, Java. E eu represento também a minha empresa, que é a MGMCL Informática e Eletrônica de Computadores, tá? Que atua aí na manutenção e eletrônica de computadores, notebooks, netbooks, tablets, celulares, impressoras, monitores desde 2001, tá, gente? Isso aqui não é uma propaganda, é só uma apresentação. Bom, vamos ao que interessa, né? Ao objetivo principal desse vídeo, que é a apresentação do Targus. Mas o que é o Targus? O Targus é um processador de texto RTF avançado, 100% escrito em Lazarus Free Pascal. E na sua confecção, ele não foi utilizado os componentes LazRickEdit e nem o componente RickMemo para o seu desenvolvimento. Embora sejam bons componentes, esses dois citados, e estão até bem implementados, bem adiantados, né? Nos seus recursos, eles não estão ainda totalmente completos, né? E nos testes que eu fiz também, são componentes que não estão em matéria de RTF. Eu acredito que o principal seja os recursos principais, né? Além de formatação avançada de texto, um processador RTF que se diz avançado deve oferecer suporte a imagens e também a tabelas, né? Então eu tive assim uma enorme dificuldade, até tentei com esses dois componentes, mas tive muitas dificuldades para implementar esses recursos, né? Não que o componente que eu utilizei para escrever o Targus, que existe, né? Eu vou divulgar isso para quem não saiba. Acredito que talvez assim muitos programadores ainda não conhecem, porque é um componente estrangeiro. Ele é totalmente gratuito, tá? Ele é open source, mas não sei, talvez muitos programadores, muitos colegas não conhecem ainda. Ele não é assim completo, tá, gente? Ele é um componente que, por ser estrangeiro, eu tive que adaptar o código, implementar algumas situações, viu? Principalmente a parte de acentuação da nossa língua portuguesa, como C cedilha, acentos, etc. Eu acho que pelo menos até então, até a versão desse componente que foi usado, eu acho que a pessoa que escreveu, por ser estrangeira, não se preocupou muito com a língua portuguesa, né? Mas isso são pequenos detalhes que foram resolvidos. E eu peço àqueles que interessados na parte em programação, né, na IDE Lazarus, que assistam esse vídeo até o final, que eu acho que ele vai ser bem interessante aí, bem produtivo para vocês, apesar de ser apenas inicial, um vídeo inicial de apresentação do Targus. E eu vou aqui tentar mostrar algumas coisas, mas não vai dar para mostrar tudo, porque senão vai dar um vídeo muito longo, né? Bom, o sistema operacional inicial utilizado na criação do Targus foi esse que vocês estão vendo aí na tela, o Kubuntu 64 bits 1604 KDE, já com Plasma 5, né? Essa tela que vocês estão vendo é do Targus.
certo? Vamos passar um pouquinho aqui. Esse documento eu criei no Targos, né? Estou exibindo também dentro do Targos. E tem algumas. Eu só peço desculpas, eu exagerei um pouco na formatação, mas já é mesmo para mostrar, vocês visualizarem aí alguns recursos, é, e para dispensar assim algumas explicações e tornar esse vídeo um pouco mais curto, né? Bom, aqui eu coloquei nesse trecho aqui alguns motivos que eu vou ler para vocês, aí, alguns motivos rápidos, algumas perguntas também que eu já tenho alguns colegas que já estão me fazendo, né? Tomando conhecimento do Targos, já estão me colocando algumas questões, algumas dúvidas, tá? Então eu coloquei aqui 2 ou 3 perguntas mais frequentes que estou recebendo, e procurei assim responder elas, tá? São perguntas que eu acho que naturalmente vai vir na cabeça de qualquer programador e qualquer pessoa interessada no assunto. Então, assim, a primeira pergunta é o seguinte: por que escrever um processador de texto RTF em Lazarus Free Pascal, né? Por que escolher Lazarus Free Pascal? E jogar ele numa concorrência, deixar ele concorrer com tantos outros que já existem por aí, né? Bom, eu respondo da seguinte forma: em primeiro lugar, eu não quero concorrer, eu não estou nem pensando nisso, não quero concorrer com ninguém, né? O Targos ainda não foi lançado na internet, tá? Isso aqui é um pré-lançamento e eu não sei nem o que eu vou fazer em termos de licença, e isso aí tem que ver depois, tá? Ele não está totalmente, embora já esteja com vários recursos implementados, recursos avançados de texto, imagem e tabelas, ele não está totalmente terminado, né? Mas ele já foi escrito aí em torno de 90%, e aqueles bugs também tradicionais que surgem na hora de usar o programa, começar a usar e variar ele entre sistemas operacionais, é natural que surjam problemas e bugs. Esses bugs já foram corrigidos, tá? Há alguma coisa para corrigir, sempre há alguma coisa, algo para melhorar, né? Mas ele já é um editor aí de texto RTF bastante avançado e, orgulhosamente, eu digo, com muito orgulho, escrito em Lazarus Free Pascal. Bom, de fato, assim, o Targos seria mais um processador de texto RTF, tão comum quanto os outros, se ele não tivesse sido escrito em Lazarus Free Pascal, né? Porque quem é programador, ou pelo menos robista da programação, e usa o Lazarus, vai entender muito bem o que o Targos pode representar, né? E também o componente que foi utilizado para escrevê-lo, né? Um processador de texto totalmente escrito em Lazarus, com suporte a imagens, tabelas, formatação avançada de textos e também com a possibilidade real de ser multiplataforma. E realmente eu já testei tanto Lazarus quanto Free Pascal, assim, é totalmente multiplataforma, tá? Eu já tenho aqui versões do Targos, tanto em 32 quanto em 64 bits também para Windows, né? Para o Linux e o Windows. Essa versão atual aqui que vocês estão vendo está aberto no Ubuntu 64 bits Linux, né? Bom, um outro motivo também foi o desafio, né? Porque para mim, assim, eu não sou assim participante de fóruns de programação de Lazarus assim tão assíduo, né? Até porque eu programo muito, meu ritmo de programação ele é muito alto, então eu não tenho muito tempo não sobra muito tempo, né, gente, para participação dos fóruns. Eu participo quando eu posso, ajudo quando eu posso, também sou ajudado. Não sou nenhum expert em programação, também estou aprendendo, né? Mas assim, eu já acredito que eu tenha conseguido já chegar assim num nível um pouco mais elevado na programação, né?
Então, o que eu ia dizendo é o seguinte: para mim foi um desafio e durante algum tempo participando de alguns fóruns de programação eu escutei muito a seguinte observação, eu escutava muito isso, que era uma reclamação assim bem frequente, né, dos participantes, né, principalmente iniciantes, sobretudo iniciantes, né, que o Lazarus não possui um componente Riquedit como no Delphi, tão completo como no Delphi. O Lazarus não possui um componente Media Player no Delphi e o Lazarus também não possui um componente web browser como no Delphi, né? Isso aí, assim, aonde eu ia, qualquer fórum de programação que eu participava, eu escutava isso, né? E isso parecia também uma lacuna assim dentro do Lazarus, né? Parecia uma lacuna muito grande, né? Talvez assim um buraco ali, né? Que não. Então o meu objetivo exatamente é esse também, é mostrar, principalmente para os iniciantes, que isso não é verdade. Existe um componente à altura do Riquedit, né? Um componente tão bom quanto o Riquedit e melhor ainda, eu acredito, por ser multiplataforma, né? Que depois eu vou, para quem não sabe, acredito que muita gente já sabe, já conhece, mas eu vou revelar depois, conforme, de acordo com o interesse que for surgindo do próprio pessoal dos fóruns, do YouTube, eu vou colocar ali sem problema nenhum o componente que foi utilizado. Mas lembrando, né, gente, ele não é um componente pronto, viu? Foram meses, eu levei meses para escrever o Targus, para chegar nesse ponto aqui que vocês estão vendo, tá? E tive que implementar muitas coisas, né? Mas de qualquer maneira ele já é um componente melhor que os componentes que eu citei anteriormente nesse vídeo, né? Então assim, então sempre surgia esse tipo de questionamento e eu não me conformei com isso, eu não aceitei, e aí acabou disso surgindo a ideia do Targus. E eu tenho também o Mix, que é um media player avançado que eu escrevi no Lazarus também, e o próximo projeto, meu próximo passo vai ser esse, assim que eu finalizar o Targus, eu vou mostrar o Mix também, para todo mundo aí, e provar que também existe um componente media player para Lazarus completo, viu? E principalmente os iniciantes aí não conhecem esse tipo de coisa, né? Desconhecem, até porque não tem muita documentação a respeito disso, e a documentação também é precária, manual de uso, etc, né? E também tem um componente browser avançado, existe, para Lazarus, tá? Mas esse eu ainda não iniciei nada, tá? Eu só tenho ele eu só tenho esboçado através de ideias, tá? Não comecei nada. Esse aí vai ser lá num terceiro momento, depois do Mix, eu vou iniciar isso, tá? Todos eles são open source, esses componentes livres, pode usar como quiser e bem entender. E eu vou, a partir de hoje, desse momento, eu vou mais para frente criar, publicar algum material, enfim, nesse momento é difícil dizer para vocês aonde eu pretendo chegar com isso, o que vai ser feito, porque é um projeto muito grande e levanta muitas questões também, levanta muitas questões e também traz muitas possibilidades também, né? Nós não estamos falando aqui só de um processador de texto RTF avançado criado no Lazarus. Nós estamos falando de um ótimo componente também que propiciou isso, né? Então mais para frente eu vou colocar mais questões sobre isso. Bom, a segunda pergunta é o seguinte: por que o Lazarus Free Pascal foi escolhido para escrever o Targus? Bom, quando eu comecei a programar, ainda no meu curso técnico de informática, a primeira ideia que eu conheci foi o Delphi, né? Com o Pascal, Objective Pascal, né? Foi a primeira linguagem de programação que eu aprendi e gostei muito de programar em Delphi. Eu achei ali o Pascal uma linguagem muito bem estruturada, né? E também assim, eu vou dizer uma coisa para vocês: o Pascal, ao contrário do que se pense, o Pascal é uma linguagem avançada. Ela é tão avançada quanto o C ou C++, viu? Muita gente, muito programador não acredita nisso, mas isso é uma realidade. Existem poucas diferenças
algumas diferenças entre Pascal e C++. Eu não quero aqui estar levantando nenhuma polêmica, nenhuma questão, não quero provocar ninguém. Isso aí é apenas um sentimento meu que eu tive ao usar as duas linguagens e comparar aí, inclusive muitas semelhanças na parte de variáveis, na parte de atribuições, operadores. Às vezes muda só um sinal ali, então tem mais semelhanças do que diferenças entre Pascal e C e C++, mas também a questão, o foco não é esse, né? Não quero fugir do foco. Eu acho assim, o Pascal ele é uma linguagem tão avançada que alguns programadores desconhecem totalmente os recursos que essa linguagem pode oferecer, né? E mais, o Pascal ele é constantemente taxado de ser uma linguagem que serve somente para aprendizado e nada mais. Nós mesmos, programadores, que estão um pouco mais avançados, nós acabamos cometendo esse pecado e disseminando o Pascal, o Free Pascal, com esse tipo de informação, com essa falsa informação, dando a impressão de quem está iniciando que o Pascal é uma linguagem só para aprendizado, para iniciar. Quer dizer, tu vai usar ali o Pascal, vai aprender, depois tu larga aquilo ali de mão e vai passar para uma outra linguagem de maior nível, né? E também o Free Pascal, nem se fala porque ele é mais taxado, ele é mais vítima disso por ser totalmente open source, ao contrário do Objective Pascal. Aí vem aqueles tipos de frases taxativas, como porque é de graça, boa coisa não é. E também o Lazarus sofre esse tipo de coisa, né? Mas não é assim, a gente sabe que não é assim. Nem tudo que é de graça não presta, né? Porque é de graça não tem qualidade. Não, não é assim. O próprio Linux é um sistema operacional excelente que tem alta qualidade, muita gente não sabe disso. Eu programo em Linux há muitos anos, sou adepto do Linux, sou adepto do open source. Não tenho nada contra o Windows, também acho um bom sistema operacional. Não tenho nada contra software comercial também. Eu acho que os dois podem muito bem coexistir. Bom, então eu acho que, para terminar, nós que somos programadores e usuários do Lazarus um pouco mais avançados e temos já a capacidade, chegamos num nível de compreensão um pouco mais, digamos, um pouco mais elevado que os iniciantes, né? Nós temos a obrigação de levar, de promover o Lazarus e levar esse carro-chefe adiante. Por quê? Porque existem alguns motivos assim, são até óbvios, né? Primeiro, assim, eu acho que quanto mais a ideia do Lazarus for valorizada, mais valorizado serão os projetos escritos nela, não é? Isso é uma coisa, me parece lógica, mas muita gente não pratica, não se lembra disso. O Lazarus outra coisa, o Lazarus ele ainda não é o que nós queremos, mas sim ele é o que a comunidade pode nos oferecer, que a comunidade mundial de programadores e desenvolvedores do Lazarus pode nos oferecer. Nós temos que se contentar com isso e fazer a nossa parte, né? Ali não tem isso, tem esse componente, vamos melhorá-lo, ou não tem um componente, vamos criá-lo. Então, e por aí vai, pô. Não adianta ficar só reclamando, esculhambando o Lazarus, denegrindo a imagem da IDE. O que nós ganhamos com isso? Nada. Nós programadores não vamos ganhar nada com isso, né? Eu vejo constantemente situações, erros de compilação do Lazarus, que na maioria dos casos são erros ali de operação ali do próprio operador que está operando o computador, alguma barbeiragem ou algum componente mal escrito ou mal instalado, ou até mesmo incompatível com o sistema. Às vezes o sistema é 64, o cara coloca 32, etc. Então, a maioria dos erros de compilação são oriundos disso, né? Não chega a ser nem a culpa direta do Lazarus, né? E o terceiro motivo seria que ele é totalmente open source, livre de qualquer tipo de imposição, quer dizer, a gente tem a total liberdade de trabalhar com o Lazarus, observando apenas alguns componentes, a licença de alguns componentes de terceiros, né?
Mas tirando isso, ele é totalmente, também é totalmente o quarto item multiplataforma. Isso é sensacional, e isso é verdade. Eu já testei, eu já fiz muitos testes. Ele é realmente a multiplataforma. Se tu conseguir, o programador conseguir escrever o seu código e tomar algumas medidas, algumas ações para minimizar essa questão, quase que vai variar muito pouco de um sistema operacional para outro, né? Tanto isso é verdade que eu estou falando, que eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Eu tenho essa versão do Targus aqui aberta, está no Kubuntu 64 bits. Eu tenho versões aqui, ó, que eu vou abrir no Wayne para vocês verem, né? De 32 e 64 bits, que eu já compilei no Windows, tá? Eu vou abrir aqui no Wayne para vocês verem que a tela vai variar muito pouco, ó. Olha aqui, ó, né? Vai ter alguma variação, talvez na parte de imagem, na parte de skin, né? A variação de fontes também, mas é muito, a tela diferencia muito pouco, ó. Vou trocar aqui de novo para vocês verem, tá? Ó, uma variação muito pouca ali, né? Mais uma variação mesmo visual de sistema para sistema. Claro que isso foi bem planejado e foi bem executado na hora de escrever o código, né? Vou abrir aqui a versão 64 bits também para o Windows. Ó, também a variação muito pouca, tá? Vou abrir aqui a versão do Linux, Windows, Linux, Windows, né? Ó, menus muito pouco variam, né? Os menus aqui variam um pouco somente no tamanho. Então isso aí é uma realidade, viu? Realmente essa questão de multiplataforma no Lazarus, ela existe e é verdade, não é mito. Eu já vi muita gente afirmar que isso é mentira, que não funciona, que a única coisa que eu acho um pouco ainda complicada no Lazarus é a compilação cruzada, né? Ou seja, eu estou dentro do sistema Linux, utilizando o Lazarus, por exemplo, 64 bits, eu quero compilar para Windows. Isso aí eu acho que não vale a pena, eu acho um pouco ainda complicado. E eu até aconselharia fazer o que eu faço aqui, que é instalar uma máquina virtual, instala ali o sistema operacional básico ali, um Windows da vida, o Windows 7, por exemplo, ali, o Windows Basic ali, e deixa o sistema só com o Lazarus instalados e deixa ali preparado só para fazer uma compilação ali, instala os componentes necessários que foram usados na escrita do projeto e deu, né? O sistema fica até bem leve, né? É o que eu faço para não ter que estar instalando em vários computadores, em várias máquinas, né? Até eu peço que se alguém tem uma ideia melhor, que faça uma sugestão, né? As portas estão abertas a sugestões. E também a críticas, desde que elas sejam também construtivas, né? Bom, e aí terminando, o Lazarus ele tem um suporte avançado a banco de dados. Eu acho que esse quesito aqui, esse quinto item, eu acho que é inquestionável. Eu acho que ninguém vai discordar dessa parte, porque realmente, além de ter um suporte avançado para banco de dados, nós já temos muita documentação nessa parte. Eu acho que até demais, né? E eu acho que esqueceram um pouco da parte também que é importante. Tem muita documentação de banco de dados, mas nenhuma documentação sobre exatamente esse tema que eu estou colocando com vocês, que é processador de texto, media player, a questão de multimídia no Lazarus e a questão também de navegação na internet, browser, etc. Então é nesse foco que eu vou aí me fixar nos próximos meses aí, né? Bom, aí eu fiz uma observação final aqui. Eu acho que além de tudo isso que eu citei, eu acho que não há nada mais confiável e gratificante do que ter o privilégio de escrever e usar os seus próprios aplicativos, né? Independente de quanto tu vai ganhar, se tu vai vender, se tu vai jogar na licença licença livre,
licença GPL, e etc. Né? Independente da licença freeware, a licença que tu escolher, eu acho que não há nada mais confiável e gratificante. Feliz é aquele que tem o privilégio de aprender a escrever um programa, né? E produzir os seus próprios aplicativos. Isso é uma grande verdade. Bom, para terminar, gente, eu coloquei aqui alguns exemplos aqui de formatação, tá? Aqui nós temos, eu vou até clicar aqui para ele mostrar a fonte, ó. Aqui mostrou aqui em cima aqui, tá? Isso aqui é uma fonte Walt Disney que eu instalei aqui no Kubuntu, tá? Isso aí facilmente qualquer pessoa pode baixar da internet esse tipo de fonte e instalar no seu sistema operacional, inclusive no Windows, né? Nós temos aqui uma outra versão aqui não, essa aqui é a mesma da fonte Walt Disney. Eu coloquei aqui, podes também se arriscar a criar algumas fórmulas matemáticas também, tem esse tipo de recurso, tá? Enfim, isso aqui, gente, também são recursos genéricos que a gente sabe que qualquer processador RTF pode oferecer, né? Isso aqui é mais para enfatizar aí, para vocês terem uma ideia, que vocês também podem, se quiser também, escrever um programa desse tipo, ou até melhor do que esse, até melhor que o Targus, né? Qualquer um aí pode escrever com bastante dedicação e boa vontade, é possível, tá? O Lazarus, existe isso. Isso que eu quero que as pessoas, que os colegas tenham em mente, que existe isso e é possível realizar isso, tá? Não é, e funciona muito bem. Os arquivos não são muito grandes, tá? Esse arquivo aqui que vocês estão vendo, depois no final vou mostrar o tamanho dele. Ele não tem 1 mega, deu 91K, se eu não me engano, com tudo isso que vocês estão vendo, texto, tabela, imagens, né? Essas imagens aqui de início, essas duas imagens, esse aqui é o símbolo, é o ícone do Targus, né? Para quem não percebeu ainda. O segundo ícone é da minha empresa, né? Aqui é um exemplo de tabela que eu criei, tá? A tela para criar a tabela, ó. Aqui esse botão é para a gente inserir imagens, tá? Vou cancelar aqui. E aqui é para inserir tabelas, tá? Determina aqui o número de colunas, número de linhas, a espessura da borda e a cor da borda, tá? E aí clica sem criar tabela, ele cria automaticamente. E ele tem aqui uma visualização, ó, conforme, por exemplo, colunas. Eu quero uma tabela com 3 colunas, ele já vai aqui mostrando na visualização a tabela com a quantidade de linhas e colunas que está sendo criada. Aqui linhas, desculpa, né? 3 colunas, aqui 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas e por aí vai. E a borda aqui, eu vou colocar, por exemplo, uma borda número 2, número 3, se quiser uma borda mais grossa ainda, número 4, né? Vou trocar a cor da borda, vou colocar aqui para uma cor bem... Ó, pronto, vai criar uma tabela com essa cor, com essas características, tá? Não vou criar, isso aqui foi só uma demonstração. E tem muito mais recursos, alguns até serão implementados, isso será bem melhorado. Eu diria para vocês que o Targus hoje, se eu fosse lançar ele, isso não é um lançamento, é apenas uma apresentação bem restrita, mais para os colegas de fórum e os colegas de programação e a quem possa interessar esse tipo de assunto. Mas se eu fosse lançar ele hoje, eu lançaria numa versão beta, né? Ele não está... Apesar de estar bem avançado o projeto, bem adiantado, eu lançaria numa versão beta. Quase todos os bugs eliminados. Aqui em seguida eu tenho uma fonte mais especial aqui, tá? Uma relação de agradecimento de clientes. Isso aqui está lá no meu site, eu só copiei. Aqui também, sublinhado, etc. Ele vai mostrando lá em cima, conforme tu clica no texto. Isso é um recurso comum também, que qualquer processador de texto possui, né? Mostra a cor também. A novidade aqui é que eu decidi incluir a cor também, embora não seja necessário, eu só incluí para diferenciar um pouco, né, porque os processadores de texto não tem isso aqui, não mostram a cor, né, de texto. Eu resolvi incluir ali, e esse botão aqui também, que é um atalho para inserir a cor de texto, também um pouco mais prático. Aqui a imagem, né, a imagem que foi inserida, tá? Ele suporta imagens até maiores, né? Ele tem suporte a imagens
JPG, JPEG e PNG, viu, gente? Mas é recomendável que na hora de inserir imagens, que sejam imagens JPEG ou JPG, senão vai ficar o arquivo ele vai crescer um pouco mais, né? Já que PNG a gente sabe que é um pouco maior, né? Então, por uma questão de compactação aí, é aconselhável usar JPEG ou PNG sempre. O meu nome e o nome da minha empresa, e por aqui eu encerro o vídeo, finalizo, né? Vou fazer algumas considerações finais aqui. Com relação ao Targus, eu quero dizer assim que não, embora eu não saiba ainda sob qual licença eu vou distribuí-lo, será distribuído, eu quero dizer para vocês algo que é óbvio e lógico que o Targus não será cobrado, né? Isso aí ele vai ser, seja qual for a licença, ele vai ser distribuído sob uma licença totalmente gratuita e inicialmente terá suporte a Linux e também ao Windows, tá? Tanto 32 quanto 64 bits. Não sei ainda quando vai ser esse lançamento, deve levar ainda algum tempo, né, para deixar ele numa versão bastante próxima da versão final. Eu acho que eu não vou lançar a versão beta. Talvez eu lance uma versão já completa, né? Eu queria dizer o seguinte: eu vou continuar com esse projeto. O projeto não vai parar, ele vai crescer cada vez mais, tá? Não sei aonde isso vai chegar, mas enfim, o importante é que o Targus já é uma realidade, tá? Ele nasceu, já existe e não vai morrer, tá? Isso eu garanto para vocês. Todo o suporte para quem quiser copiar um programa desse, quem quiser construir um programa igual a esse, gente, isso vai ser, eu vou divulgar todo o suporte, como ele foi feito, vou divulgar também código-fonte, etc, né? Mas isso eu não sei assim bem ainda, confesso para vocês que como eu vou fazer isso, tem que parar para pensar. Eu não parei para pensar nisso ainda porque eu estou concentrado na conclusão desse projeto, né? Então isso aí depois eu vou ver. O Targus ele deu bastante trabalho, tá? Porque eu tive que muitas coisas implementar ou adaptar à nossa realidade brasileira, já que o componente utilizado nele, como eu disse anteriormente, é estrangeiro. Depois eu vou divulgar isso de acordo com o próprio interesse do pessoal aí, tá? Bom, eu queria finalizar para vocês dizendo o seguinte: programação é algo assim que é muito trabalhoso, tá? Dá muito trabalho, embora seja ao mesmo tempo gratificante, mas é trabalhoso, tá? E eu acho que quem trabalha sempre tem que ter algum retorno, né? Não, além da satisfação e do prazer também, eu acho que nós temos que ter um retorno financeiro. Todo mundo precisa sobreviver, né? Afinal de contas, né? Então eu não sei, talvez eu divulgue esse trabalho em forma de e-book, aí eu não sei, isso também vai depender do interesse aí, do interesse geral de todo mundo, né? Então eu não sei como é que vai ser essa parte aí, né? Isso aí eu vou pensar muito bem, depois eu vou informar e vou divulgar num momento oportuno. Bom, então eu encerro por aqui, trazendo para vocês essa agradável novidade. Eu acho que é uma boa novidade nesse mundo do Lazarus, né? Eu não vi ainda, sinceramente para vocês, eu não vi assim nenhum projeto assim à altura, tá? Não estou dizendo que o Targus é o único também, não estou querendo aqui ser mais especial do que ninguém, mas eu realmente não vi, tá? Nem em sites internacionais não encontrei um processador RTF assim tão adiantado, né? Não vou dizer nem avançado, mas tão adiantado quanto o Targus, né? E aí a gente se encontra de novo aí numa próxima oportunidade, gente.
Pretendo gravar mais vídeos. Tem um Mix que está chegando aí, que eu falei para vocês, que é um Media Player, tá? Que eu escrevi também no Lazarus. Isso vai ser depois, o próximo passo. Bom, eu agradeço do fundo do meu coração por vocês terem continuado comigo até aqui, ter assistido até o final desse vídeo, né? E peço que fiquem ligados, porque vai vir mais novidades por aí. Eu não vou desistir, né? O projeto não vai ser aqueles projetos que a gente inicia e depois morre, né? Isso eu prometo para todos. E vou continuar participando do fórum, ajudando e sendo ajudado de acordo com também o tempo, a minha disponibilidade de tempo, porque programar realmente consome muito tempo, né? Posteriormente eu vou começar também eu tenho meu canal no YouTube lá, vou começar a divulgar bastante material sobre Lazarus também. Porque vale a pena o Lazarus, apesar de ser uma ideia que ela está em pleno desenvolvimento. Dá para dizer que o Lazarus já é uma ideia avançada, né? Eu só lamento que muita gente não sabe disso, não tem essa noção, porque de repente não surge o primeiro problema e logo já desiste pela dificuldade, não vai além, né? Ele não dá o passo seguinte, né? Eu acho que esse é o grande problema dos programadores iniciantes em Lazarus, né? A pessoa ela não dá o passo seguinte, ela para já no primeiro problema, na primeira dificuldade, ela para e ali logo desiste. E o pior do que isso, o programador iniciante, ele sai falando mal do Lazarus, falando mal do Free Pascal, e isso acaba prejudicando toda uma comunidade, né? Por isso que eu digo que nós programadores mais avançados, que estamos num topo maior, temos que ter, mais do que qualquer coisa, a obrigação de promover essa incrível ferramenta que é o Lazarus, né? Que a comunidade mundial que existe em torno dele está de parabéns. Eu só tenho a agradecer a todo esse pessoal. Tá bom, gente? Então falou aqui Marcos. Muito prazer em conhecê-los e agradeço demais a vocês por terem me aturado até aqui, até esse ponto. E convido vocês a assistirem os próximos vídeos. Prometo que serão bem interessantes. E todos dentro desse tema. Lazarus, Free Pascal, programação. Tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.